São 20 horas e 25 minutos e nós já estamos aqui ao lado do Dr. Rafael Camargo. E eu tenho o prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez, né? Que você vem conversar, primeira vez no rádio, primeira vez na mídia televisiva e radiofônica, é isso? Isso, boa noite a todos, agradeço imensamente o convite, a todos os ouvintes aí do programa. E é a primeira vez que eu estou num programa de rádio. Você não vai ficar nervoso, né? A gente vai ouvir música, que nem ontem as meninas estavam aqui, não é? A Elaine e a Cleusa. E aí a gente conversou, bateu papo, elas fizeram uma parte do programa comigo, né? Nós contamos histórias, eu falei das notícias e tal, né? Então nós vamos brincar, assim, nós dois, né? De notícia e tudo mais. Eu já falei de uma notícia aqui que você vai falar já, mas eu só queria dizer o seguinte, que o avanço do ebola faz países intensificarem a produção de vacinas contra a doença. Isso é muito bom, né, doutor? Quer dizer, vão fazer vacinas, ainda não existe, né? Ainda não existe a prevenção, isso, né? Essas vacinas estão em fase de testes, então. Isso. O que acontece é que a doença tem um risco de transmissibilidade e mortalidade altíssimo, muito grande, né? É verdade. Graças a Deus, no Brasil, não tivemos aí nenhum caso confirmado aí do ebola, né? Apesar de essa pessoa que foi internada no dia 17, um morador de Limeira que chegou do Haiti, aí ele foi internado, ele tinha alguns sintomas de gripe, ou sei lá, podia ser mascarado, porque é verdade, né? Hoje em dia eu acho que tem aquela, como é que chama aquela chikungunya, né? Que nome estranho, né? Que também, nós podemos ter isso aqui na cidade? Já teve algum caso? Sim, e é uma espécie de dengue, né? Para a população entender, do mesmo mosquito, da mesma espécie. Agora, o que aconteceu aqui, na verdade, o paciente que deu entrada no hospital, a gente costuma atender o paciente antes de colher a história do paciente. Uma vez que esse paciente apresentou sinais e sintomas, né, comuns da doença ebola, mas se o paciente não esteve numa área de risco, que no caso o Haiti não tem, não tem, e ele fez escala no Panamá. Então fica impossível haver qualquer suspeito ou doença. Mas aí você falou que a mídia deu um destaque especial. Sempre existem aquela que eu sempre chamo assim, existe uma parte do jornalismo que é sensacionalista, né? Ela procura às vezes, né? E aumenta um pouquinho mais do que a coisa realmente é, não é? E foi o que aconteceu, parece, né? Olha, eu fiquei preocupado pelo seguinte, eu trabalho junto com a equipe de cirurgia cardíaca aqui de Limeira, eu atuo na coordenação da emergência do Hospital Santa Casa. Emergência e urgência, né? Isso, da Santa Casa e da Medical. Na sexta-feira à noite, quando eu fiquei sabendo, através de um telefonema da minha esposa, preocupada, porque eu estava de plantão na sexta-noite na Medical, e no sábado de manhã eu estava de plantão na Santa Casa. Foi onde eu fiquei sabendo que uma pessoa estava divulgando pela rede social que havia um paciente isolado com suspeita de ebola, e foi então que eu liguei no hospital, na Santa Casa. Eu estava na Medical, liguei na Santa Casa e conversei com o colega de plantão, aonde ele me falou que realmente não havia suspeita, que o paciente não passou em Serra Leoa, na África, e que tinha feito escala no Panamá. Foi então que eu falei, bom, se ele não esteve em nenhuma área de risco, automaticamente não existiu suspeita nenhuma. Sim, não porque né? Você não termina uma consulta sem antes colher todos os dados, toda o histórico, a história pregressa do paciente. E pela manhã eu cheguei na Santa Casa, confirmei toda essa história, e eu percebi que na rede social estava todo mundo, as pessoas estavam em pânico. E eu postei, né, para a população de Limeira, visando única e exclusivamente esclarecer o fato de que não havia ebola, não havia suspeita de nada, porque o paciente tinha tido alta na mesma noite. Só para você ter uma ideia, um paciente que entra com suspeita de ebola tem que ficar em quarentena, o hospital em quarentena, ninguém pode sair, tem que chamar a equipe especializada para vir dar continuidade no trabalho, né? Porque é uma doença ainda, você vê, nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, enfrenta dificuldade no controle. Você imagina o Brasil, que é um país de terceiro mundo. Exatamente, é isso que eu ia falar, mas de qualquer maneira, a Organização Mundial de Saúde diz que agora, já a partir de 2015, nós já vamos ter vacinas contra o ebola. Nós já tivemos outros surtos, né, doutor?
Sim, essa não é, esse não é o primeiro, né? E quer dizer, não se cuidou disso, porque ontem a gente estava até falando da erradicação aqui da polio, né? Porque amanhã é dia internacional, aliás, dia mundial da prevenção, da prevenção que se fala? Da prevenção da erradicação, não, da poliomielite, o Dia Mundial de Prevenção da Poliomielite, essa é a frase correta, não é? Então, a gente, quando tem alguns surtos, e a gente já teve outras doenças também, que eram doenças infantis e que matavam, e foram erradicadas, e hoje não tem mais, como a tuberculose também foi, mas voltou, não é? Quer dizer, então, esses cuidados e a prevenção sempre são importantes, não é, doutor Rafael? Principalmente, não só visando a saúde do paciente, mas também o custo, né? Sim, quando a gente mexe com a saúde preventiva, que é os países de primeiro mundo hoje em dia, a saúde é baseada em prevenção, né? Então, quando a gente vai falar de um paciente já jovem, que vai desenvolvendo a obesidade, não trata o diabetes, não trata a hipertensão, se a gente não trata isso, que teoricamente o tratamento seria o quê? Alimentação, exercício físico, medicamento. Se a gente não trata isso, futuramente esse paciente pode desenvolver algumas doenças, entre elas o infarto, o AVC, que seria o derrame, e então isso gera um impacto gigantesco na economia quando a gente fala para tratamento terciário, né? Esse paciente vai ter sequela. Então hoje, a gente quando conversa também sobre erradicação da doença, você vê, até hoje tem um problema com dengue, né? Sim. Essa doença vai e volta, e isso aí a gente entende que única e exclusivamente por deixar a água parada, né? O mosquito aí continua... E daí, né, doutor, é bom a gente até desmistificar algumas coisas, que fala assim, não, o mosquito é só em água limpa. Não é só em água limpa, não, é água suja também, viu? Com certeza. Piscinas paradas, essa água represada, não é? Quer dizer, se você tem algum ambiente assim, às vezes piscina, e agora, inclusive, que a gente não pode gastar água, eu tenho uma piscina em casa que está lá vazia, mas aí chove, junta aquele pouquinho d'água, você tem que jogar cloro. Não é? Deixar coberto, mas sempre está verificando que se não entra água, né? Pneu, lata, vaso. Tudo. Uma tampinha de refrigerante, né? Conscientização, né? Sim. Acho que a palavra é essa. Nós moramos em conjunto, nós não estamos sozinhos no mundo, né? Então... E o respeito, né, doutor? Eu ontem dei aquela notícia também que a prefeitura agora vai multar quem usar água para lavar calçadas, para paredes e essas coisas todas, né? Então, eu achei muito, muito sério isso, e eu acho que já nem tarde. Eu recebi o Tadeu do Brecha aqui, conversamos a respeito disso. Na época ele me disse que não existia esse medo, essa situação de emergência e tudo mais, a vazão estava sendo suficiente, a coisa de repente baixou de vez, né? E aí quando a gente vê que no sistema Cantareira, eu que morei mais de 40 anos em São Paulo, e a nossa cidade ali abastecida pelo sistema, a Grande São Paulo, né, uma parte da Grande São Paulo, eu fico assustado, porque é o caos isso, não é? Você perder, não é, a tua identidade, né? Porque esse é o país das águas, né? Quer dizer, o maior aquífero que faz parte, né, do Brasil e tudo mais. Então, e você estava falando dessa coisa da alimentação, prestei atenção. Alimentação, exercícios físicos, tudo isso é muito bom. E tem uma informação que eu vou passar para você, mas eu vou para o intervalo comercial, que daí a gente fala depois sobre frutas. Se frutas, o caminho da felicidade diz que pode estar mais perto do que a gente imagina. E as frutas fazem parte desse maravilhoso cenário. Aí a gente vai conversar com o doutor Rafael Camargo, que está aqui para bater um papo com a gente e esclarecer a gente em algumas dúvidas. Voltamos já. Muito bem, deixa eu ler uma notícia, mas antes eu queria te perguntar, você é filho do falecido Dr. Odair Ragazzo Camargo, que era ortopedista, eu não cheguei a conhecê-lo. Ele faleceu em 2000? 2000, né? Um acidente de carro, exatamente. Ele era um médico da família, como é que era essa coisa? Médico em casa, médico da família, isso é coisa de antigamente, né, doutor? Verdade, Rafael? doutor Odair. Você sabe que até hoje as pessoas choram lembrando dele, né? Ele colocava gesso aí todo mundo. Era conhecido, o pessoal chamava ele que era o médico do povo, né? Que coisa boa, né? E nós tivemos um médico de família assim também, que você chamava, ele ia em casa. E naquela época não tinha telefone, você tinha que ir até o consultório, até na residência tinha telefone. Aí você ia, mas não era todo mundo que tinha telefone. Eu sou mais antiga, né? Então quando eu era menor, criança, não tinha mesmo. Mas o médico ia em casa. A gente tinha esse privilégio, coisa que hoje você não tem mais, né?
Aliás, deixa eu falar, que nós saímos do assunto que eu queria perguntar daqui. Ó. A felicidade pode estar mais perto do que muitos imaginam. E aí um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, revela que o segredo está nas frutas e nos vegetais. A fórmula: consumir 8 ou mais porções desses alimentos por dia. De acordo com os estudiosos, as frutas e os vegetais aumentam o bem-estar mental. A pesquisa reuniu dados de 12 mil australianos adultos para avaliar como a dieta alimentar tinha impacto na saúde mental dessas pessoas. Se elas se sentiam satisfeitas ou angustiadas, por exemplo, é que geralmente os médicos recomendam o consumo de frutas e vegetais com base na saúde física do paciente. E o levantamento apontou que as mulheres são ainda mais beneficiadas do que os homens com a ingestão desses alimentos. Tá bom, meninos? Gostaram? Então, para as esposas que são casados, é bom isso. E aí eu queria dizer o seguinte, coincidentemente, a gente ia falar disso e eu recebi em casa, eu achei bárbaro isso aqui, uma moça me mandou de presente em casa, eles levam até a porta a Marielle Delivery de frutas. Olha que coisa bacana, a saladinha já vem pronta e aí vem com como é que chama aquilo que você coloca em cima do açaí? Vem aquelas sementes. É tipo granola, tem umas coisinhas misturadas, eu não cheguei a abrir. Mas curiosa, fui comer as frutas, claro, né? E eu queria agradecer a Marielle, foi muito gentil, não sei, eu esqueci o nome do rapaz que me levou as frutas até o portão. Eles entregam na porta, muito bacana, horário sempre das 8 às 16 horas. Então, Marielle, eu queria dizer que você vai fazer o maior sucesso. Provavelmente vai ser uma das nossas parceiras, porque eu não vou deixar você em paz. As pessoas precisam, não é, doutora? Com certeza. Comer frutas. E ela está fazendo um trabalho diferenciado. Quer dizer, você está lá no seu consultório, você dá uma ligadinha lá para a Marielle e você recebe tudo prontinho, com mel, viu, para adoçar as frutas, mas as frutas já são bem doces. Aí você tem lá mamão, tem manga, tem uva, morango. Ah, gente, é bom demais, amei aquilo lá. E é uma opção hoje, que o mundo de hoje está corriqueiro, né? A gente acorda cedo, não tem tempo para nada, muito menos para uma alimentação saudável, verdade, né? É. Então, de repente, agora... Não, é para você olhar se está gravando. Ele se distrai. Eu tenho medo que pare isso aí. Tá tudo bem? Essa mudança aí do hábito alimentar acaba trazendo malefícios para a gente, né? Para a saúde. Agora tendo uma opção de entrega de fruta, não é bacana de comida, isso? com certeza. Mas vamos falar das frutas. Realmente isso faz bem, porque vocês médicos sempre falam isso. A boa alimentação equilibrada, exercício, água, fundamental. E relaxar, né, doutor? Porque nós estamos falando agora mesmo aqui no intervalo, a gente fica muito estressado com tanta coisa, com tantos compromissos, enfim, quer dizer, e aí você acaba precisando de tirar o pé do acelerador mesmo, né? Sim, eu acredito muito que a população hoje, eu que estou no dia a dia dentro de um pronto-socorro, a gente vê um crescimento assustador nos casos de ansiedade e depressão. É um mundo corrido, as pessoas acordam, trabalhar o dia todo, fila o dia todo, conta para pagar, não tem tempo para nada, chega em casa, ainda tem a casa para cuidar, roupa para lavar, a dona de casa tem que se desdobrar, porque antigamente cuidava da casa, que já era um trabalho enorme, né? Educar os filhos, cuidar da casa, deixar a roupa do marido prontinha. Não era bom? Não era bom? Ainda ontem, acho que foi a doutora Alessandra que falou isso comigo ao telefone. Olha, eu gostaria de voltar ao passado, quando as mulheres ficavam só em casa, não é? Cuidando da casa, que é coisa melhor. Porque você trabalha, não precisa fazer todo dia se matar. Faz um pouquinho todos os dias e você consegue. E assim, mulher é extremamente assim... É um dom de Deus, porque elas chegam às vezes no pronto-socorro para nós, relata queixa, a dor lombar, né? Aquela dorzinha lombar nas costas. Aí eu pergunto, mas a senhora trabalha? Não, doutor, eu não trabalho. Mas não trabalho não, só fico em casa. Mas o que você... Não, eu cuido da casa. Eu falei, puxa vida, se cuidar da casa não for trabalho, lavar, passar, se desdobrar, não é fácil. O professor de educação física fala que é tudo errado, viu? Aquele negócio de varrer e tal, e passar pano. São todas posições que acabam prejudicando a coluna mesmo, viu? Com certeza. Agora deixa eu te perguntar, você que é médico de urgência e emergência, trabalha em 2 hospitais bem importantes da cidade, me fala uma coisa, quais são as doenças que mais acometem as pessoas nessa época do ano agora? Porque nós estamos com baixa umidade, não tem água, quer dizer, isso que você está falando das pessoas ficarem estressadas, eu acho que esse é um motivo de estresse. Com certeza.
O Brasil, um país tropical, a gente acaba tendo o ano todo aí a conhecida virose, né? As infecções por vírus, vômito, diarreia, isso acaba sendo comum no pronto-socorro. Estamos enfrentando bastante caso de conjuntivite, Sim. agora aumenta, e as doenças respiratórias por Sim. conta da baixa umidade, né? Tem algum, você pode recomendar aos nossos ouvintes o que deve se fazer? Essa coisa de colocar toalha, bacia, isso vale? É válido? Sinceramente, não. Ele está me explicando aqui. O que ajuda é o vaporizador, né? É diferente do umidificador, não. É diferente. Tá, o vaporizador. Mas o que, assim, poucas pessoas aí vão ter esse aparelho em casa. O que ajuda mesmo é aumentar a oferta de líquido, né? Geralmente água, sucos. Mas... Aliás, a gente tem, eu vejo a melancia, eu faço muito suco para o meu neto de melancia todos os dias. Ele toma o suco dele uma vez por dia. Quando você começa a tirar aquela polpa, gente que tem água fala, como Deus é lindo, né? Ele deixou tantas coisas lindas e boas pra gente, né? Pra gente ser feliz, né? E ter saúde, pode ver. Aí tudo que é industrializado faz mal, né? O doutor... agora esqueci para não falar errado o nome dele, deixa eu não vou falar. Mas ele um dia estava comentando, ele falou assim, olha, pensa uma coisa, tinha no tempo da sua avó? Não, então não é bom. É muito legal, né? Você estava falando das frutas, né? A parte hoje, o mundo, a população crescendo cada vez mais e o alimento não cresce na proporção, né? A produção de alimento não cresce, não acompanha. Né? Então nós temos hoje aí as carnes, né? Os animais, frango, carne. Hoje em dia eles usam bastante ração com adição de hormônio, né? Para crescimento mais rápido, tudo isso acaba refletindo até na nossa saúde. É mesmo? Né? Bom, assim, a gente está, nosso tempo meio curto, eu queria ter 2 horas, porque daí, nossa, tem tanta coisa para perguntar para ele, né? E é tão bom, quando é tão difícil a gente conversar com o clínico geral, geralmente são especialistas. E aí você vai naquele problema do especialista, né? Então fica difícil para a gente. Mas deixa eu te perguntar, qual seria, então, a sua recomendação para que uma pessoa se alimentasse adequadamente durante a semana? O que ele deve, durante o dia, ingerir? A começar pelo café da manhã. Olha, é fundamental tomar um copo de água, coisa que pouca gente faz. De manhã, acordar, tomar um copo, isso. Tomar um copo de água. Assim, ter em casa fruta, suco de laranja, nem todo mundo consegue ter, mas às vezes você vai num atacadão da vida aí, de comprar de caixa uma barrinha de cereal para comer de manhã, o pão no meio do café, e o almoço. Quando for comer o pãozinho pela manhã, tira o miolo do pão, sim. Leite, fruta, né? Não tem muito segredo. As pessoas ficam correndo atrás de uma alimentação perfeita. Dietas, né? Dietas malucas aí, dieta da sopa, dieta disso, daquilo. Eu acredito que a dieta balanceada seria o quê? É nada de exagero. Né? Porque o carboidrato você precisa, né? Sim, que é a fonte de energia, lógico. Mas aí as proteínas você pode dividir de que forma? De manhã, uma porção pode comer o queijo, evitar queijo amarelo, que é rico em gordura ruim, né? No caso, a mussarela. Mussarela, então ricota. Então, sem mussarela, tá, gente? E na hora do almoço, fracionar, o ideal seria a gente fazer 6 refeições ao dia, de 6 a 8. Mas como é que faz isso? De 3 em 3 horas? 3, 6, pequenas 9, porções, 12. Pequenas porções, né? Porque se você passa um período muito longo em jejum, quando você come, automaticamente o teu organismo ele acaba guardando. Tem, né? Porque ele não sei se vai ter depois, fica com medo. Isso é um instinto animal, né? Não sabia quando ia achar comida. Verdade, Então é uma forma da gente da própria preservação da espécie. Então a gente retém as propriedades, né? Gordura. E então a gente fracionar essas alimentações. Né? São pequenas porções, mas ao longo do dia e enfim, não é? Bom, com relação a essa situação que nós estamos vivendo hoje, não choveu, mas chove um pouquinho, já vem dengue, a gente agora aqui, o verão já está aí, né? O verão não vai chegar, o verão já chegou. Está tudo muito, inclusive as flores que nascem antes, as folhas caindo agora, eu falei, mas isso não é no outono, gente, sabe? Uma coisa toda
Eu sempre acompanhei. Teve uma alteração climática esse ano, não sei se percebeu. Muito grande, claro que sim. Outro dia, o paciente ele não entendia de estar frio, vento, e aí questionou de um país que tem neve, né? Eu falei, mas olha só, no Brasil nós temos uma inversão térmica tremenda. De manhã, 35 graus, quase 40, sem vento nenhum. Sim. Chega à noite, 2, 3 da manhã, frio. 15, 18 graus, quer dizer, é uma variação considerável. É como se fosse um deserto, né? Deserto exatamente, assim, né? Um calor escaldante de manhã e um frio, e a gente, não há organismo que aguente isso, né? E o aumento da temperatura, a cada ano tem crescido, né? Cada ano nós tivemos agora, no ano passado, uma base de 2 graus a mais do que nos anos anteriores, e segundo os cientistas, essa tendência é aumentar. Então eu digo, bom, Deus falou que ia acabar com fogo no mundo, né? Sem vocês se assustarem, tá? Mas é verdade, tá lá na Bíblia. Entendeu? Então, e vai acabar com fogo mesmo, porque, gente, as matas estão pegando fogo. Fora, olha, a gente às vezes fala de uma forma mais em brincadeira, mas é muito sério. O que nós estamos passando hoje é extremamente preocupante, não é? E a gente vai ter que se adaptar a um novo estilo de vida, a uma nova forma de condução, não é? E sabe o que mostra isso para a população? A impotência do homem perante essa vida que a gente leva hoje sem afeto, amor, né? Tudo a qualquer custo, essa saga a gente poder, não tem mais amor ao próximo, não tem afeto, não tem tudo hoje em dia baseado em interesse, e agora sem água mostra exatamente que a gente é submisso às leis da natureza. Verdade. Não tem jeito. E nós somos aqui, quer dizer, o estado mais importante da nação, se a gente falar da capital, então, que é o centro comercial e industrial da América Latina, gente, é a mais importante. E eu dei uma notícia semana passada que o turismo de negócios aumentou muito no Rio de Janeiro. Ou seja, São Paulo perdeu, sempre foi, né? E eu não sei se por causa da água, não sei, mas é verdade, o Rio de Janeiro tem belezas naturais. É claro que as pessoas vão preferir ir para lá, é muito mais agradável. No final de dia você poder curtir uma praia, não é? Ir a um restaurante à beira-mar, é muito mais interessante, né? Mas eu queria agradecer o Cláudio, que está aqui com a gente também, viu, Cláudio? Muito obrigada, que é o seu assessor, né? Senta aqui para falar um pouquinho comigo, só para pelo menos para dar tchau. A esposa está vindo em casa, manda um alô, boa noite a todos. todos. Para cá, ó. Eu não sei nem se ele vai aparecer na gravação, mas fica aqui pertinho de mim. Fala aqui, ó, isso aí. E aí, Claudinho, tudo bom? Claudinho grande. E daí sentou na cadeira, baixou, né, cadeira? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Eu quero te agradecer, porque afinal de contas, você que fez essa ponte, né, pra gente trazer o Dr. Raul. Quero também mandar um abraço pro Helder do táxi, que é o meu táxi repórter, né? Ele falou muito, inclusive eu quero que você agradeça aí. Ele tem que agradecer quantos foram os votos, Cláudio? 8.171. 12 dias de campanha. Só 12 dias, verdade. Eu não pude me afastar do pronto-socorro, foram 12 dias. Acabei andando no centro, desci a Avenida Pedro Elias. Queria agradecer a todos que confiaram em mim, que depositaram confiança, entenderam o projeto. Infelizmente eu não deu tempo de alcançar. E a minha equipe de rua, eles trabalharam 18 dias antes. Então foi... Agradecer também a oportunidade de ter conhecido pessoas maravilhosas nessa campanha, o carinho, e uma delas, o nosso amigo Helder. Deve estar lá ouvindo, viu? Ele não podia estar aqui, mas está lá ouvindo. Meu querido amigo aí. Que bom. Quer dizer que se eu passar mal, posso ligar para você? Pode. É bom conhecer médico, né? O doutor Joaquim Raposo é meu amigo particular, que é o cardiologista. Né? O doutor Sérgio Coelho, que é ortopedista. Ou seja, eu estou agora tem o doutor Rafael. Gente, olha, eu quero agradecer demais a vocês, viu? Muito obrigada mesmo pelo carinho, que Deus abençoe a tua missão, porque eu sei que não é fácil, não é? As pessoas entenderem a condição de um médico quando igualam todos, né? Eu já percebi que o doutor Rafael não é aquele que fica mexendo na internet, viu, no celular, enquanto conversa, faz a consulta. Já percebi que ele é uma pessoa que se preocupa e pergunta, e pela forma de você conduzir aqui a entrevista, eu já percebi que você é assim. E é muito bom que seja assim, viu? Que você continue assim. Muito obrigada pela tua presença e volte breve, viu, doutor? Obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui
do seu programa e te conhecer pessoalmente. Que Bonita, bom, né? que bom, obrigada. Simpática. Olha que Obrigado. obrigado. E você também, Claudinha. Amanhã nós estamos tomando café lá no Rotaí. Combinado. Não é não? Combinado. Tá bom, querido. Obrigado. Gente, eu só queria, antes de me despedir, dizer o seguinte, que nós estamos fazendo aquela promoção lá do Beleza Moderna, não esqueça, meninas, viu? Entrem lá no Café Com Você, no facebook.com/Café Com Você e participem da promoção. E se vocês quiserem ficar mais bonitas, no final de semana, dá uma ligadinha lá para 34516906, 34516906, que você vai fazer corte, hidratação e escova por R$60, limpeza de pele só R$45, design de sobrancelhas R$35. Passou de R$50 ainda tem desconto. E ela vai fazer uma transformação no dia 31, a Marinalva lá do Beleza Moderna vem aqui para fazer o sorteio de uma felizarda. Você vai ter até massagem nesse dia, um dia de princesa. Olha que coisa boa, gente. Queria agradecer a você, Marinalva, por esse presente bonito no mês rosa. No mês rosa, que eu sei que vocês estão todos aí ligadinhos também no mês rosa, né, doutor fazendo a sua campanha também, né, de prevenção e tudo mais. Enfim, gente, até o Claudinho estava falando aqui, que quem come fruta tem menos tendência a ter câncer de mama e outros cânceres da vida. É verdade. Sabe o que eu acho que você pode ter menos câncer? Quando você ama, quando você perdoa, quando você tolera e quando você é solidário, viu? Aí você vai ter saúde para o resto da vida. Até o último dia da sua vida você vai dormir igual passarinho, assim, aí vai acordar do outro lado e quiçá a gente tenha a sorte, não é, de olhar para o papai lá do céu, né, e que ele nos receba, tá certo? E é isso que eu espero. Que Deus abençoe a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor estejam no lar de cada um. E amanhã estou de volta, porque amanhã tem música aqui, viu, gente? Surpresa, amanhã vai ser muito legal, música ao vivo aqui para vocês. Então, até lá. Beijo, que todos os dias às 20 horas aqui na Mix, o meu café é com você.